O Seder de Pêssah e o erro da Santa Ceia, você já parou para pensar em como os textos bíblicos podem ser mal compreendidos dentro da teologia cristã? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Por isso já te convido a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É intrigante que em pleno século XXI, com todos os avanços tecnológicos e o auxílio de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, o Demani e outros modelos de linguagem, ainda haja líderes que cometem erros elementares na interpretação bíblica dentro das igrejas evangélicas. Quero deixar claro, o objetivo deste material não é fazer com que líderes evangélicos transformem suas igrejas em sinagogas. Caso você, como pastor evangélico, se conscientize do que será dito aqui. A intenção não é essa. O objetivo é fazer com que você se aproxime de uma verdade escriturística, valorizando os elementos judaicos para interpretar a Bíblia. A exegese propõe justamente isso, uma interpretação baseada em todos os contextos que fazem parte das escrituras, contexto linguístico, cultural e social. Quais textos estão sendo interpretados de forma inadequada na maioria das igrejas evangélicas hoje? O primeiro texto que quero citar é a passagem da primeira carta de Rabi Shaul, apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde se fala da chamada Santa Ceia. O que seria uma Santa Ceia? Se interpretarmos a frase, é uma refeição que é santa, sagrada, que possui uma natureza sacra. No entanto, o conceito ou a expressão Santa Ceia não existe biblicamente. A expressão não faz parte do texto original. Ela pode fazer parte de epígrafes ou títulos adicionados por algumas bíblias, mas é uma adição editorial. Na verdade, o que as pessoas chamam de Santa Ceia nada mais é do que o Seder de Pêssah, a ordem de Pêssah. Sim, o Seder de Pêssah, o jantar pascal, é uma refeição festiva e inegavelmente Kodesh sagrada. Por que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 é tão mal interpretado dentro da teologia cristã? O texto a partir do versículo 23 diz: "Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão." É nesse ponto que surgem controvérsias. Alguns rabinos na internet, por vezes sem o aprofundamento necessário, chegam a dizer que Yeshua pecou porque comeu pão fermentado em Pêssah, quando o correto seria matizar pão ázimo. Contudo, o texto de Shaul, ao citar a narrativa que encontramos em Mateus 26, refere-se claramente à festa. Lá em Mateus 2, 6 e 17, é dito, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou árimos. E o pão ázimo é justamente a matizar. É crucial notar que existem 3 expressões para pão na língua hebraica. Lechem pão, no sentido geral ou generalizado, matizar o pão sem fermento, e shalá o pão de Shabat, usado em diversas congregações. Quando o shá diz pão artos em grego, ele se refere ao pão daquela refeição, que contextualmente era matzá. Onde está o erro hoje? Boa parte das lideranças evangélicas que celebram a chamada Santa Ceia, geralmente uma vez por mês, variando o domingo entre os segmentos, como as Assembleias de Deus usam um pedaço de pão e um cálice pequeno de vinho ou suco de uva. O pão, muitas vezes, é um pão comum, fermentado, comprado em padaria, ou até mesmo um biscoito industrializado para substituir o pão. São elementos fermentados. A ironia é que o líder lê um texto que está falando de Pêssah e, na hora de celebrar, a observância é totalmente anacrônica àquilo que o texto está narrando. Yeshua e o apóstolo Paulo, em Coríntios 11, estão fazendo referência direta ao que está em Mateus. Capítulo 26, o texto diz: "No primeiro dia da festa dos pães ázimos", ou seja, está falando do período de Pêssah. A própria pergunta dos discípulos é clara: "Onde queres que preparemos a comida de Pêssah?" É evidente que o texto bíblico está falando do jantar de Pêssah. É claro que, se você observar o Pêssah conforme a tradição judaica, há vários elementos adicionais, não apenas o pão e o vinho, com base no desenvolvimento da tradição ao longo dos séculos. Se podemos dizer que Yeshua mudou alguma coisa no Pessahá, podemos dizer que ele mudou o memorial. E como rabino, ele tinha autoridade para mudar o memorial. Ele disse: "Fazei isto em memória de mim." A observância agora seria feita em memória de Yeshua, e não unicamente em memória da saída do povo de Israel do Egito. O fato é que temos tantas ferramentas de estudo e pesquisa hoje. Se você perguntar a uma inteligência artificial
com base nos textos de 1 Coríntios 11 e Mateus 26, qual celebração os discípulos estavam observando. Dificilmente ela não lhe dará um estudo completo sobre o Pêssego. Praticamente, não existem mais motivos para continuar errando acerca das Escrituras, suas observâncias e celebrações. Acredito que todo líder que tem por objetivo deixar o Eterno governar sua comunidade buscará entender e compreender as Escrituras da forma correta para guiar seus liderados a um melhor relacionamento com o Criador. Gostou do material? Entendeu a abordagem? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Você participa de alguma igreja evangélica que celebra o Pêssego ou o memorial de forma adequada, que não usa mais pão fermentado, mas que de repente produz seu próprio pão sem fermento? Conhece alguma liderança que já faça isso? Coloque aí nos comentários. Quero desejar a vocês um forte abraço, um shalom a todos e até o próximo material. Shalom.